Sempre ouvi falar de um Deus capaz de transformar. Estava longe demais, não pude alcançar o desejo de entregar a Ele o coração, mas a vida insiste me afastar de tuas mãos. Teu poder é maior que o inimigo a me prender, pois me faz enxergar o que estou a fazer, e chamando por mim, tudo novo faz, convidando a viver uma vida de paz. É por Ele que eu vivo, Ele é sempre minha luz. É por isso que eu te amo, meu Senhor, Cristo Jesus. Cuida de mim, Senhor, como um servo me aceita e dá-me o perfume pra que eu possa levar tua graça e buscar a quem falta estar junto a nós. Eu perdido a vagar, só um mundo ao meu redor, mas ouvi teu chamar, não estava mais só. E minha mão quer te alcançar, pra sentir o teu amor. Quero tanto estar ao teu lado, Senhor. Te agradeço, Jesus, por jamais desistir, mesmo estando a clamar, não queria seguir. Aleluia, Senhor, graças dou ao meu Deus, pois da morte voltei para os braços teus. É por Ele que eu vivo, Ele é sempre minha luz. É por isso que eu te amo, meu Senhor, Cristo Jesus. Cuida de mim, Senhor, como um servo me aceita e dá-me o perfume pra que eu possa levar tua graça e buscar a quem falta estar junto a nós.
minha luz. É por isso que eu te amo, meu Senhor Cristo Jesus. Cuida de mim, Senhor, como servo me aceita e dá-me o perfume pra que eu possa levar tua graça e busca a quem falta está. Cuida de mim, Senhor, meu Senhor, e dá-me o perfume pra que eu possa levar tua graça e busca a quem falta estar junto a nós. Junto a nós. O sedentarismo é uma das maiores causas de doenças graves, incluindo a obesidade e suas consequências. É plano de Deus que nos movimentemos, que façamos exercícios físicos, buscando assim uma melhor qualidade de vida. Sabendo disto, você pode pensar em passar um dia inteiro fazendo exercícios físicos puxados, achando que está gastando toda a gordura que está sobrando em seu organismo. Mas infelizmente, não é assim que funciona. O exercício faz efeito lentamente, na medida em que os músculos, o coração e os vasos sanguíneos vão se fortalecendo. O exercício deve ser praticado regularmente e por longos períodos. É o que chamamos de exercício aeróbico, pois fortalece o coração e os vasos, de tal forma que o organismo consegue aproveitar melhor o ar que respira. A palavra aeróbico quer dizer que vive de ar, e é ótimo para quem quer emagrecer e ter uma vida saudável. Não espere os resultados imediatos dos exercícios físicos. A diferença pode começar a aparecer depois do primeiro mês. E lembre-se, nunca inicie qualquer atividade física sem o devido aquecimento. Entre as atividades aeróbicas, as mais comuns são caminhada, corrida, natação e ciclismo. Devem ter uma duração de no mínimo 30 minutos, pelo menos 3 vezes por semana. Nunca pare de fazer atividades de repente. Antes de parar, diminua o ritmo da atividade e pratique um período de exercícios leves para voltar para a cama. Não desanime, invista em você mesmo. Nada é mais importante que sua saúde. Olá, amados, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos juntos. Tivemos alguns empecilhos, alguns problemas técnicos esses dias, mas nós continuamos com fé avançando, confiando que tudo vai dar certo. Agradecemos por sua presença, por estar assistindo, participando nesses momentos, por estar sendo perseverante. E hoje nós vamos colocar para nós aqui, nós vamos expor alguns pedidos de oração. Temos algumas pessoas que enviaram pedidos de oração e eu quero colocar diante de vocês para que todos estejamos juntos orando por esses pedidos. Um pedido de oração aqui, feito pela Solange, não é? E esse pedido de oração é pelas pessoas que estão nesse momento enfrentando a Covid, que estão nos hospitais, por as pessoas que trabalham também nos setores de limpeza, por todos aqueles que estão de alguma maneira envolvidos diretamente na linha de frente. Esse convite, esse pedido especial que é nos feito aqui, vamos orar por esse pedido. Nós temos também outros pedidos que nós queremos colocar para vocês, e o pedido de oração agora é a Daniela pede pelo Joel. Vamos orar pelo Joel.
Cremos que Deus tem o poder para atuar na vida do Joel, abençoar a vida do Joel, e nós estaremos orando sim, Daniela. Outro pedido especial que nós temos aqui é o pedido de oração da Ellen. Ellen pede também pelo seu esposo. As esposas preocupadas com os esposos, né? Nós estaremos orando sim, para que Deus poderosamente trabalhe no coração e na vida do seu esposo, Ellen. Outro pedido, queridos, mais 2 pedidos nós vamos colocar para vocês. Nós temos aqui um pedido de oração também, um pedido de oração da Rosângela Max. Ela pede oração juntamente com a sua família, ela pede a oração pela restauração da família. Queridos, Deus se importa com a família e Deus está desejoso de restaurar as famílias. Vamos nos unir em oração, porque um dos alvos do inimigo é justamente a família. Vamos orar por esse pedido especial que a Rosângela fez aqui e estaremos orando sim, colocando diante do nosso Deus. O último pedido que queremos colocar aqui é um pedido pela saúde. O Aníbal pede oração. Aníbal pede oração pela saúde. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça a sua vida, a sua saúde nesse momento. Vamos todos participar desse momento de oração. Convido você para onde você estiver, curvar a sua fronte. Vamos elevar esse pensamento a Deus, elevar essa súplica a Deus, crendo que Deus tem o poder para atuar na vida dessas pessoas. Oremos todos juntos. Querido e bom Deus, obrigado, Senhor, por nos convidar à oração, por nos dar a oportunidade de interceder por essas pessoas e pelas demais pessoas que fizeram seus pedidos também. Deus, cremos que Tu podes atuar na vida dessas pessoas, levar a cura para essas pessoas, levar a libertação para essas pessoas, a restauração dessas famílias. Deus, nós suplicamos, entregamos às Tuas mãos, crendo que o Senhor é fiel e justo para ouvir os nossos pedidos, não porque nós mereçamos, Deus, porque não somos merecedores, mas nós suplicamos pelo Teu amor, nós suplicamos pela Tua graça, pela atuação do Teu Santo Espírito na vida dessas pessoas. Sê conosco nesses momentos em que vamos estudar a Tua Palavra, que o Senhor nos faça compreender o que iremos estudar agora. Nós o suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Queridos, como eu disse, é uma alegria estar com vocês e queremos colocar aqui a nossa, mais uma vez, a nossa gratidão por esses momentos que nós estamos passando juntos. Pedimos que você, nesse momento, mande um convite para um amigo, uma forma de você estar nos ajudando a testemunhar, a falar, a pregar do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos meditar um pouquinho sobre as 3 cruzes. Foi um marco, o dia em que Jesus Cristo foi pregado, foi crucificado numa cruz. Mas nós sabemos que não existia ali, no momento que Jesus foi crucificado, segundo o relato bíblico, existiam mais 2 cruzes. Então, ali nós tínhamos 3 cruzes. Sabe, amigos, a vida, ela é cheia de escolhas. Todos os dias da nossa vida, nós fazemos escolhas. Algumas escolhas são mais simples de se fazer e existem algumas escolhas mais complexas, mais difíceis de fazer. Numa certa ocasião, um bobo da corte que servia um califa é um líder religioso, um governante dentro do islamismo, e ele tem um papel, uma tarefa, como se fosse um imperador. Alguns acreditam que ele seria um substituto de Maomé. Queridos, o que aconteceu nessa ocasião? Esse bobo da corte,
ele cometeu um erro que ofendeu o califa, e isso determinou a morte. Com isso, o califa determinou que esse homem deveria morrer, que ele deveria ser morto. E considerando que ele já servia há muito tempo, o califa deu a oportunidade para que ele escolhesse a forma que ele deveria morrer. Então, esse condenado, ele disse: bem, se o senhor não se importa com a forma como eu devo morrer, então eu escolho morrer de velhice. Acontece, amigos, que no caso dele, ele teve a oportunidade de escolher até a forma que iria morrer. Mas nem sempre nós podemos escolher a forma em que nós vamos morrer. Mas nós podemos escolher a forma em que nós vamos viver. Essa escolha nós podemos fazer, a forma em que nós vamos viver. A cena da morte de Jesus é caracterizada, como nós falamos no início, por 3 cruzes. E nós podemos usar essa cena para ilustrar a realidade da salvação. Isso mesmo. 3 fatores importantes no processo de salvação. O primeiro fator é o provedor. O segundo fator, o receptor. E o terceiro, o rejeitador. Então, o provedor é Jesus Cristo. E o receptor, a gente sabe que foi um dos ladrões na cruz que recebeu a salvação. E também nós tivemos o outro que rejeitou a salvação. No entanto, é o rejeitador. Existem aqueles, queridos, existem aquele que morreu pelo pecado. E nós sabemos que esse é Jesus Cristo. E aquele também, aqueles que morrem para o pecado. E existem aqueles que morrem no pecado. Bem, a gente sabe que quem morreu pelo pecado foi Jesus Cristo. Aqueles que morrem para o pecado são aqueles que aceitam Jesus como seu único, suficiente Salvador. E aqueles que preferem morrer no pecado representa aquele ladrão que não se arrependeu e preferiu morrer no pecado. Representam todos aqueles que preferem continuar pecando, morrer no pecado, de que se arrepender de todos os seus pecados. E existem apenas 3 opções. São 3 cruzes e 3 opções nós temos. Existe a cruz da redenção, a cruz da recepção e a cruz da rejeição. 3 cruzes. Então, existe o Salvador, o Santo e o Pecador. O Salvador, nós sabemos que é Jesus. O Santo é aquele que aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador. E o Pecador é aquele que rejeita a cruz, portanto, rejeita Cristo, rejeita a salvação. Não há outras possibilidades em relação à resposta para a salvação a Deus. Não existe. É uma questão de escolha. A rejeição, nós nos referimos, em relação à cruz ali que nós estamos usando como ilustração, àquele ladrão que não aceitou a Jesus como seu Salvador e rejeitou a Jesus. Ele preferiu continuar sofrendo e sofrer as consequências do pecado. Ou seja, ele morreu como viveu, em seu pecado. E Jesus poderia tê-lo salvo se ele tivesse reconhecido que Deus estava fazendo o que Deus estava fazendo em seu favor.
se ele reconhecesse que Jesus estava ali por causa dele, por causa dos seus pecados, se ele tivesse reconhecido isso, então Jesus tinha condição de salvar este homem, salvar este pecador. Lá em Lucas, eu convido você para pegar a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e vamos acompanhar juntos, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Lucas, no capítulo 23, eu peço você para abrir no verso 39 e vamos ler juntos esse verso. Lucas, capítulo 23, verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Então, esse malfeitor, ele blasfemou contra Jesus. Não és tu, Cristo. O interesse desse ladrão, desse malfeitor, era somente se ver livre da cruz, da morte ali na cruz. Ele não estava, nesse momento, reconhecendo a Jesus como inocente e como salvador da sua vida. Esse ladrão era um homem que estava colhendo as consequências que ele semeou. E a sua atitude demonstra que ele não estava gostando nem mesmo de estar sofrendo as suas consequências, as consequências de suas escolhas. Normalmente é assim, não é verdade, queridos? Normalmente é assim. Normalmente nós não reconhecemos que somos merecedores daquilo que estamos sofrendo, as consequências do pecado. Quem semeia, a Bíblia nos diz, lá em Gálatas 6:8, que quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. A Bíblia também fala: aquilo que você semear, isso também ceifará. Na fala desse ladrão, também há descrença, há incredulidade, há ceticismo na fala desse homem. Lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6, eu gostaria que você abrisse e acompanhasse conosco, que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Vejamos o que diz aqui. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Queridos, amados, de fato, é necessário ter fé para agradar a Deus. E, na vida desse homem, estava lhe faltando fé, confiança em Deus. E quanto à cruz da recepção? O que nós temos a dizer sobre a cruz da recepção? Bem, a cruz da rejeição, a gente viu que representa todo aquele que rejeita Jesus como Salvador, rejeita a oportunidade que é colocada diante dela e ela não toma a decisão de aceitar essa salvação que Jesus está oferecendo. A cruz da recepção é a cruz em que o criminoso, cuja a vida dele foi curta, porém ela foi abençoada por Deus. Essa foi a situação da cruz da recepção. Primeiramente, é importante nós observarmos que ele temia Deus. Havia um temor a Deus no seu coração e é percebido através da sua fala, através das suas palavras. E segundo, ele também percebeu que era um homem condenado e sem saída, que Jesus era a única saída da sua vida. É o que nós precisamos reconhecer também, queridos. Jesus é a única saída para a nossa vida. Temos que reconhecer que sem Jesus nada nós podemos fazer
nem mesmo sem Jesus nós poderemos nos salvar. Jesus é o nosso único caminho para a salvação. Precisamos reconhecer isso na nossa vida, assim como esse homem que estava ali crucificado ao lado de Jesus, ele reconheceu. A terceira coisa é que ele reconheceu realmente o seu pecado, conforme nós estamos falando, e reconheceu que ele merecia a sua sentença. Ele corrige, ele adverte o outro malfeitor, dizendo que eles é que eram merecedores, que eles estavam ali porque mereciam a condenação, mas Jesus Cristo não merecia, que Jesus Cristo era inocente. Ele reconhece Jesus como sendo um inocente, sendo condenado por causa dos pecados deles, é que Jesus estava ali. E esse ladrão, ele creu no nome do Senhor Jesus Cristo para salvá-lo. Esse foi um diferencial na vida desse homem. Ele creu que Jesus poderia salvar a vida deles. Isso exige fé. Como nós lemos há poucos instantes no livro de Hebreus, no capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé desse homem agradou a Jesus. A fé desse homem contentou a Jesus. E por isso ele recebeu misericórdia, alcançou a misericórdia de Deus. A cruz da recepção. Bem claro, ficou para nós, né? Já falamos qual é a cruz da recepção, mas vamos analisar um pouco mais. Esta cruz de Jesus, ela estava no centro e deve estar no centro da nossa vida também. Esta cruz representa o amor de Deus em ação. O amor de Deus em ação. Querido amigo, o amor é ação. O amor realmente é uma atitude. E a gente vê Deus tomando uma atitude, demonstrando o seu grande amor por nós, morrendo em uma cruz. E o ladrão aceitou a salvação que o Senhor o que fez? O Senhor assegurou essa salvação para esse ladrão, porque ele se arrependeu de todos os seus pecados. Jesus está disposto a assegurar essa salvação para você, querido amigo, querida amiga. O que nós precisamos é aceitar essa salvação. Você aceita? Você aceita essa salvação que Jesus está oferecendo a você nesse momento? Diga no fundo do seu coração: eu aceito essa salvação que Jesus me está oferecendo. Lá no livro de João, se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 17 e verso 18. Evangelho de João, capítulo 10, verso 17 e verso 18. Aqui nós temos um texto muito importante, que a gente vê o que Deus fez por nós, que Ele se entregou voluntariamente para nos salvar. João 10, verso 17 e 18. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Queridos amigos, fica bem claro para nós que Jesus se entregou voluntariamente por amor a nós. Se ele desejasse, ele teria desistido e teria descido da cruz. Ele também, se desejasse, não teria nem mesmo chegado àquele ponto de ser crucificado em uma cruz. Mas, por amor a nós, ele se entregou. Por amor a você, querido amigo, que está nos assistindo nesse momento. Deus te ama. E o grande amor de Deus foi provado por você, foi demonstrado lá na cruz do Calvário.
Como você vê a cruz? Uma pergunta para você que está nos assistindo. Como é que você vê a cruz de Cristo? Um Deus crucificado? Mas a cruz, queridos, é, na verdade, a demonstração do poder de Deus. A cruz demonstra o poder de Deus. O próprio Jesus expressou: eu posso entregar a minha vida e retomar e tomá-la de volta. Aqui nós temos a demonstração também do grande amor de Cristo por cada um de nós, porque Cristo estava morrendo pelo pecado, pelos pecados de toda a humanidade, de todos aqueles que viessem a crer no seu nome, a crer no seu amor, a ter fé em Jesus Cristo. Em que cruz você está? Uma pergunta importante para nós nesse momento. Em que cruz nós estamos? Na cruz da rejeição? Será que nós estamos na cruz da rejeição? Ou nós estamos na cruz da recepção? É algo que nós devemos pensar. Será que minhas atitudes não estão demonstrando que eu estou rejeitando a cruz, que eu estou agindo como aquele malfeitor que rejeitou a oportunidade que Jesus estava dando? Ou será que eu aceitei, que eu represento aquele que aceitou a oportunidade, que soube abraçar a oportunidade e reconheceu que era pecador e que necessitava de um Salvador? Se você nunca esteve no Calvário e conheceu Jesus como seu Salvador, eu quero lhe dizer uma coisa: sua vida está se esvaindo. Sim, e a menos que você venha a Jesus, você perderá a sua vida para sempre. Esse é o momento de você vir a Jesus. Chegou a oportunidade de você entregar a Jesus. Hoje é o dia da sua decisão. Decida hoje entregar a sua vida a Jesus. Jesus coloca diante de você, nesse momento, uma decisão. Coloca diante de você, nesse momento, uma oportunidade para você decidir. E a mensagem de Deus para nós, nesse momento, está em Deuteronômio. Eu quero pedir você para abrir a sua Bíblia. Você que está acompanhando, que está com a sua Bíblia aí, é importante que você me ajude, que você acompanhe, que você abra a sua Bíblia aí, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 30, verso 19 e 20. Eis uma escolha que você tem a fazer, que Deus está colocando diante de você nesse momento. Uma oportunidade de você fazer a escolha certa, a escolha correta. Está em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e 20. Leiamos juntos esse texto, a palavra de Deus, e que a palavra de Deus fale ao seu coração nesse momento. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Queridos, eis aqui uma decisão que nós temos a fazer: a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. E Deus está nos aconselhando nesse momento: escolha a vida, para que vivas. E você escolhendo a vida, não só você será beneficiado, mas também os teus familiares,
a tua família, aqueles que vierem depois, os teus descendentes. Queridos, amados, Deus está lhe chamando, lhe convidando para fazer a escolha correta. Faça a escolha sábia, a escolha inteligente, que é aceitar a Jesus como teu único e suficiente Salvador na sua vida. Que tal tomar essa decisão hoje? Essa decisão de ser uma pessoa resgatada e restaurada, renovada pelo poder de Deus. Jesus pode fazer de você nova criatura em Cristo Jesus. Aceite esse chamado de Deus para você nesse momento. Você pode mandar uma mensagem para nós dizendo: eu aceito, eu tomei a decisão, eu quero estar entre aqueles que representam a cruz do receptora, a cruz daquele que aceitou a Jesus como Salvador, que se arrependeu dos seus pecados e entregou a vida a Jesus. Eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador. Escreva para a gente, manda essa mensagem. Eu quero estudar a Bíblia, eu quero me preparar para a vida eterna. Faça esse pedido, mande essa mensagem para nós e nós com certeza estaremos orando por você e lhe ajudando nessa caminhada. Queridos amigos, chegamos ao fim de mais um encontro, mas nós queremos agradecer a você porque esteve conosco a todo momento, a todo tempo, se abstendo de alguns compromissos, de fazer outras coisas para estar ouvindo a palavra de Deus, e que Deus te abençoe grandemente com a tua decisão, com a tua entrega, com esses momentos que nós estamos passando juntos. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Oremos. Querido e bom Deus, amado Pai, ó Senhor, reconhecemos que somos pecadores. Tantos erros nós temos cometido, tantas oportunidades que o Senhor tem nos dado, e nós muitas vezes não reconhecemos que somos pecadores, não voltamos atrás, não nos humilhamos diante do Senhor em verdadeiro arrependimento. Deus, obrigado porque neste momento o Senhor está dando mais uma oportunidade para nós nos rendermos ao Senhor, mais uma oportunidade para nós nos rendermos aos seus pés, oportunidade de termos uma vida nova, uma vida renovada, uma vida restaurada em Cristo Jesus. Obrigado, meu Senhor, por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.